Fala, galera do segundo ano. Como prometido, essa é a atividade nossa sobre aquele conteúdo que eu pedi para vocês fazerem um resumo, né? Lá na página 84 do livro até a página 87, 88, né? Então, como lá só apareceu uma fórmula, na verdade, eu vou resolver esses exercícios resolvidos aqui do livro mesmo, da página 86. Então, essa é a atividade do dia 3 de junho, né? Nós vamos estudar nessa atividade a equação geral do gás ideal, que vocês podem encontrar lá na página 6, lá na página 84 do livro de vocês, esse conteúdo, que eu pedi para você fazer a leitura e anotar no seu caderno, né, as fórmulas que aparecem lá. E também vamos fazer atividades que trata da transformação adiabática, é uma transformação que nós ainda não vimos. Então, assim, a equação geral do gás ideal é uma equação que vai relacionar aquelas três grandezas de estado, aquelas três variáveis de estado que nós estudamos, que são a pressão, o volume e a temperatura. Lembra que até então a gente tinha estudado transformação isotérmica, transformação isovolumétrica, transformação isobárica. Nós havíamos estudado transformações em que uma das grandezas, uma das variáveis permanecia constante e as outras duas se relacionavam de acordo com as fórmulas que nós utilizamos já. A equação geral do gás ideal é uma equação que vai relacionar as três variáveis, porque o gás vai sofrer uma transformação em que as três variáveis vão mudar, vão se alterar de valor. E quando isso acontece, quando nós temos aí uma transformação cujas três variáveis podem sofrer alteração, nós temos um exemplo aí de transformação adiabática. Mas ela não é classificada, a transformação adiabática não é classificada por causa disso. A transformação adiabática ela é classificada porque nessa transformação não existe troca de calor entre o gás e o meio externo. Então, nas outras, todas as transformações que nós estudamos, nas outras três, né? Eu vou repetir, a transformação isotérmica, a transformação isovolumétrica e a transformação isobárica eram transformações em que havia troca de calor entre o gás e o meio ambiente, ou seja, o gás ele poderia perder energia cinética, podia perder energia térmica também, com a troca de calor ali entre ele e o meio ambiente. Nessa transformação adiabática, essa troca de calor, ela não existe. E aí é por isso que ela é classificada como transformação adiabática. E, consequentemente, como não há troca de calor nessa transformação, as três variáveis de estado vão sofrer alteração. Então, a pressão vai mudar, o volume vai mudar e a temperatura também. E aí, para nós resolvermos atividades, né, e problemas, problemas, onde ocorre a transformação adiabática, nós vamos utilizar a equação geral do gás ideal, que é justamente a equação que utiliza as três variáveis de estado. Então, nós temos os objetivos aí com esse nosso estudo do segundo bimestre, né, e principalmente com essa lista, que é identificar pressão, temperatura e volume como grandezas de estado de um gás, reconhecer em sistemas físicos os princípios das leis da termodinâmica, interpretar textos em que conceitos de termodinâmica sejam relevantes e reconhecer em sistemas físicos os princípios das leis da termodinâmica. São objetivos aí para a gente alcançar ao longo desse segundo bimestre e essa lista ajuda um pouco. Então, a gente vai fazer, vou fazer com vocês aqui, o exercício resolvido lá na página 86. Eu digitalizei, coloquei nesse arquivo aqui para vocês e estou fazendo esse vídeo. E, em seguida, vou mandar esse arquivo para vocês e tem também os exercícios propostos que tem no livro de vocês. Essa atividade só para aqueles que não estão tendo acesso aí às listas pelo Google Sala de Aula ou pelo WhatsApp. E busquem impressa essa lista lá na escola. Então, número 6. Retorne ao gráfico pressão versus volume da página 85,
que descreve uma transformação adiabática. O que acontece com a pressão e a temperatura de um gás quando este sofre? Então, temos duas situações. Vamos ver de novo. O que acontece com a pressão e a temperatura de um gás quando este sofre uma expansão adiabática? O que a gente entende por expansão? O gás ele está aumentando o seu volume. E aí, se nós voltarmos lá no gráfico da página 85, ele é um gráfico semelhante a esse daqui, ó, da número 7 aí dos exercícios resolvidos. Então, eu nem colei ele aqui não, para a gente poder interpretar. A gente vai usar esse gráfico aqui como exemplo, né? Que ele é muito semelhante ao da página 85, se você voltar lá. Então, a gente quer saber o que acontece com a pressão e a temperatura de um gás, já está respondido, né? Só para eu comentar para vocês. O que acontece com a pressão e a temperatura de um gás quando este sofre uma expansão adiabática? Então, a expansão é quando o volume aumenta, né? A gente entende a expansão nesse sentido, quando o volume do gás aumenta. Então, aqui nós temos a curva da transformação adiabática, né? Essa curva que liga o ponto A ao ponto B aqui, ó. E o que acontece? Essa setinha indica justamente uma expansão, ou seja, o volume do gás ele está passando de 3 no estado A para 5 no estado B. E olha, o que acontece com a pressão? A pressão no estado A era de 8. Quando ela passa para o estado B, ela passa a ser 2, ou seja, a pressão diminui quando o gás se expande. E expansão a gente entende como aumento do volume, que é o que está acontecendo aqui. Então, a pressão diminui. E a temperatura? Lembra que essas curvas aqui, nós vimos naquela aula lá online, que essas curvas nós chamamos de isoterma. E em cima dessa curva, a temperatura é sempre a mesma. Então, se nós temos aqui esse TA, né? Em cima dessa curva aqui, em qualquer ponto dela, a temperatura é de 360. Se eu tenho uma temperatura superior a 360, eu vou ter uma curva superior a essa aqui, assim, ó. Se eu tenho uma temperatura abaixo de 360, então eu tenho uma curva abaixo dessa, como é o caso dessa curva aqui, ó, e aqui está escrito TB. Então, se o volume era de 3, nesse volume aqui, qual era a temperatura aqui no estado A? Opa, escapulei o mouse aqui. Qual é a temperatura no estado A? Era essa aqui, de 360. Quando passou do estado A para o estado B, qual seria a temperatura no estado B? Justamente o que a gente vai calcular aqui no número 7. Mas, no número 6, pede apenas para a gente dizer o que acontece com a pressão e a temperatura. E nós vimos que a pressão diminui, e aqui também dá para entender que a temperatura também diminui, justamente porque essa curva ela se localiza abaixo dessa curva TA. Tá certo? Então, por isso que está respondido aqui, ó. O que acontece com a pressão e a temperatura de um gás quando este sofre uma expansão adiabática? A pressão e a temperatura do gás diminuem, como eu acabei de explicar para vocês aqui. Letra B. O que acontece com a pressão e a temperatura de um gás quando este sofre uma compressão adiabática? O que seria uma compressão? É o contrário, é o inverso de expansão. A compressão, o gás estaria reduzindo o seu volume, diminuindo de volume. Então, é como se o sentido dessa curva aqui, ó, fosse o inverso. É como se o gás estivesse passando do estado B para o estado A. Então, se a gente considerar, ó, no estado B, sendo o estado inicial, a pressão era de 2. No estado A, como estado final, a pressão passou a ser 8, ou seja, a pressão aumentou, e o mesmo acontece com a temperatura, né? Nós temos agora o gás em um estado em que essa curva, a isoterma, é superior àquela do primeiro estado, se tratando do estado B. Então, nós teríamos também um valor de temperatura maior do que aquele primeiro.
Então, é por isso que aqui já está escondido no livro de vocês. O que acontece com a pressão e a temperatura de um gás quando este sofre uma compressão adiabática? A pressão e a temperatura do gás aumentam. Isso é possível visualizar, né, através dessa curva. Eu preferi utilizar este gráfico justamente porque ele tem valores numéricos. E o gráfico da página 85 do livro de vocês não tem esses valores numéricos para a gente compreender essas alterações aí com a mesma facilidade. Então, número 7 agora. Determinada massa de gás em um estado inicial A sofre a transformação indicada no diagrama pressão versus volume. Então, nós temos aí o diagrama, né, que a gente acabou de usar ele no número 6. E nós percebemos aí o sentido da seta, mostrando que a transformação é de A para B, coisa que também foi dito lá em cima, né? Determinada massa de gás em um estado inicial A sofre uma transformação indicada no diagrama de pressão versus volume. Ou seja, o estado inicial é o A. Então, ele vai sair do A para o B. Se eu não consigo perceber isso na seta, né, o enunciado já me diz. Bom, por enquanto ele só mostrou, né, só contou isso para a gente. Então, o gás estava lá no estado inicial A, onde a pressão era de 8 atm, o volume era de 3 litros, e de repente ele sofreu uma transformação e ele pulou para um segundo estado, um estado final, chamado de B, cuja pressão é 2 e o volume é 5. Perceba que não só a pressão e o volume mudaram, mas a temperatura também mudou, e isso é perceptível porque agora o gás se encontra em uma nova isoterma, aquela curva, né, cuja a temperatura é constante em cima de toda ela. Então, todas as variáveis mudaram. O que eu percebo com isso, então? Como foram todas as variáveis que mudaram, eu não posso usar aqui uma fórmula da transformação isotérmica. Porque na transformação isotérmica, a temperatura permanece constante. E isso não acontece aqui. Eu não posso usar, por exemplo, a fórmula da transformação isovolumétrica, porque nela o volume é constante. E isso não acontece aqui. A mesma coisa para a transformação isobárica, que é aquela que a pressão é constante. O que não acontece aqui, ó, a pressão muda de 8 para 2. Ou seja, se eu tenho as 3 variáveis de estado de um gás sofrendo variação, então a única equação que me resta utilizar é a equação geral dos gases ideais ou também gases perfeitos, que é essa aqui, ó, que eu acabei de destacar. Nela, você pode reparar que tem as 3 variáveis, pressão, volume e temperatura. É a primeira fórmula que nós temos contato aí esse ano, que envolve essas 3 variáveis. Depois você revisa no seu caderno, atividades passadas, as outras, ou aparecia pressão e volume, ou aparecia pressão e temperatura, mas não aparecia as 3. Então, essa é a equação geral dos gases perfeitos, também chamada equação geral dos gases ideais, ou do gás ideal. E aí, o que nós temos? Né? Foi retirado os dados. Ó. Compreendendo a fórmula, o PA, VA, TA significa que nós vamos pegar esses primeiros valores aqui de um mesmo estado do gás, no caso, estado A. E os outros valores, né, depois do sinal de igual, de um segundo estado, que a gente pode chamar de estado final do gás. E aqui foi chamado de estado B, tá certo? Então, lá no gráfico dá para retirar todos os valores. Se a gente voltar lá no gráfico, ó, quando lá no estado A, a pressão é de 8 e o volume é 3. Então, nós temos o valor da pressão, nós temos o valor do volume, que foi retirado aqui anotado, né? 8 atm, volume 3 litros. E nós temos também a temperatura lá na ponta da isoterma, ó, que é de 360 Kelvin, já está em Kelvin para facilitar a nossa vida. No estado B, foi retirado os valores também. Ó. No estado B, qual o valor da temperatura? Temperatura aqui no estado B, ou melhor, a pressão, 2, né? O volume, 5 litros. E a temperatura é justamente o que a gente precisa responder aqui na letra A.
Repara, a letra A pede qual a temperatura do gás no estado A. Então, no estado A, eu preciso olhar isso aí e substituir nas fórmulas, né? No estado A, na verdade, a temperatura ali era de 360 Kelvin, né? Então, a temperatura no estado A. Se eu tiver que responder temperatura no estado B, aí eu tenho que substituir nessa fórmula. Então, você perceba que no livro de vocês, nessa resolução, há um equívoco dele, né? O enunciado aqui que pede qual a temperatura do gás no estado A, para você responder, bastaria você olhar isso aqui, ó. Temperatura no estado A, ela é de 360 Kelvin. Então, talvez o livro queria que a gente calculasse, né, a temperatura no estado B. Aí sim a gente ia utilizar essa forma. Temperatura no estado B, que é essa resolução que nós vamos fazer aqui, ó. Como que eu calculo a temperatura no estado B? Tiro os valores igual a gente fez, né? Repara que aqui está até editado errado, não está? No livro de vocês, ó, o editor não percebeu esse erro e colocou TA igual e o negocinho, né? Não é o TA, né? É o TB que é desconhecido. O TA é 360, tá? Então aqui é TB. Repara que o resto da resolução ele fez certinho e achou a temperatura B, né? Então perceba que o livro também contém alguns erros. Utilizando a equação geral dos gases perfeitos, a gente substituiu, ó, PA é 8, VA 3 e o TA 360, ó, tudo substituído. PB 2, VB 5 e o TB é que não temos, né? Aqui está TB certinho. Então, como que a gente ia resolver isso aí? A gente resolve as multiplicações, né? Por exemplo, poderia fazer, ó, 8 vezes 3, 24, 2 vezes 5, 10, igual foi feito. E depois multiplicava cruzado, né? Ficaria aí 24 vezes TB, então ficaria 24 TB, que é igual a 360 vezes 10, daria 3.600, e aí você ia passar o 24 dividindo, ia ficar 3.600 dividido por 24, e você ia encontrar aquele valor da temperatura no estado B, de 150 Kelvin. Repara que a temperatura já estava em Kelvin, eu não precisei transformar, e pronto. Nós utilizamos a equação geral dos gases perfeitos para determinar um valor desconhecido. O que pode acontecer nos exercícios? Ao invés de pedir a temperatura, ele vai te pedir o volume. E aí ele vai te dar o valor da temperatura, né? Lembra que a gente vai precisar aí de todos os outros valores da fórmula para poder encontrar uma incógnita. Letra B. Que tipo de transformação ocorre de A para B? Foi uma expansão ou contração? Justifique. Então, primeiro, que tipo de transformação ocorre de A para B? Como nós observamos, né? A pressão, o volume e a temperatura mudam. Então, essa transformação é uma transformação adiabática. Por isso que foi respondido aqui, ó, a transformação ocorrida é adiabática. Como que eu poderia perceber isso só olhando no gráfico? Reparando que as três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, alteraram de valor. Como que eu determino se foi uma expansão ou contração? Isso a gente viu lá no número 6. O que aconteceu? O gás ele saiu do estado A e ele foi para o estado B. Então, essa foi a direção da transformação. Ou seja, ele saiu de um volume que era de 3 litros e passou a ocupar um volume de 5 litros. O volume aumentou, significa, então, que se trata de uma expansão. Por isso, ali, ó, com aumento de volume, expansão e consequente queda de temperatura. Tá certo? Pessoal, essas são as atividades e os exercícios resolvidos da página do livro de vocês, de número 86, e as atividades são de acordo com esses exemplos aqui. Qualquer dúvida é só enviar na plataforma, eu estarei disponível aí para ajudar vocês. Um abraço aí e se cuidem.